Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Estudos Espíritas Jerônimo Mendonça. Eu me chamo Marco de Moraes, sou trabalhador e estudioso da Seara Espírita. Hoje eu compartilho com vocês o objeto do estudo morte. O que se deve fazer após a própria morte? Oi? É isso mesmo, Marco? Eu ouvi certo? Porque existem inúmeros programas, 5 coisas que você deve comer antes de morrer, 5 coisas que você deve fazer antes de morrer. Aqui é o contrário. Aqui nós vamos tratar do que fazer depois de morrer, quando você percebeu que desencarnou, como deve agir, o que fazer. Porque abordaremos aqui inúmeras questões. A morte põe fim a tudo? Será que existe vida após a morte? Voltaremos ao todo universal? Existe céu e inferno? Para onde nós iremos? Será que temos consciência após a própria morte? Como deveremos agir? O que fazer? Dessas, entre tantas outras questões, serão objetos do nosso estudo de hoje. A morte, desde os pródromos da humanidade, essa questão tão pertinente é abordada e estudada entre os seres humanos. Nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir continuamente. Essa é a lei. Famosa inscrição aposta no túmulo de Allan Kardec. Eu fui lá, pude conhecer, visitei o cemitério Père Lachaise, lá em Paris, na cidade de Paris. Essa é a máxima da doutrina espírita. Progressão contínua, amar, progredir. Essa é a lei. Foi isso que instituiu o nosso professor Allan Kardec. Muito bem, vamos ao nosso estudo. A minha saudação vai para você, amigo espírita que está aqui em busca de conhecimento, a você, amigo de qualquer que seja a sua religião, sua fé, católico, evangélico, umbandista, judeu, está aqui estudando, buscando conhecimento. A minha saudação vai para você. As obras que nós estudaremos hoje, objetos de nosso estudo, Livro dos Espíritos, questões 135 e 150, Evangelho segundo o Espiritismo, ambas as obras de Allan Kardec, Quem tem medo da morte, Richard Simonetti, Crônicas além túmulo, Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Muito bem, temos aqui uma abordagem sobre a morte, uma visão sobre a morte. Uma corrente chamada materialista, que acredita que o corpo é apenas aquilo. O corpo é apenas matéria, que nós não temos espírito, que nós não possuímos alma, que somos apenas um apanhado de células e que não há vida após a morte. Essa corrente é chamada materialista. Temos uma outra corrente, chamada corrente espiritualista, que prevê que nós somos sim um corpo físico, mas que nós temos um espírito e que esse espírito após a morte ele é liberto e que há uma vida após a morte. Essa é a corrente chamada espiritualista, que crê na vida após a morte, acreditando que a morte é apenas uma etapa da vida. Para os materialistas, não existe Deus. Somos aqui e estamos aqui por uma coincidência cósmica, por uma questão apenas e tão somente material, que não há nada além de nosso corpo físico, que não há alma, que não há espírito. Quem são os principais materialistas? Rousseau, Engels, Freud, Marx, dentre tantos outros materialistas que acreditam que somos apenas aquilo que vemos, aquilo que tocamos, que não há alma e que não há nada além da morte, que a morte põe fim a tudo e que estamos aqui apenas para viver uma experiência, porém, essa experiência não irá nos agregar nada, que após a morte cessaremos. Muito bem, essa é a corrente materialista. E os espiritualistas acreditam sim na vida após a morte. Marco, me dê um exemplo de uma religião espiritualista. A grande maioria delas, os católicos, os evangélicos, nós espíritas, umbandistas, judeus, tantos outros que creem na vida após a morte. Quem são os principais nomes, exponentes dos espiritualistas? Jesus Cristo, Platão, Sócrates, Aristóteles, Buda, Madre Teresa de Calcutá, dentre tantos outros nomes. A que corrente você se filia? Você
acredita na vida após a morte? Veja, essa não é uma discussão, eu não estou aqui para profetizar nada, para fazer um proselitismo, muito pelo contrário. Estamos aqui analisando fatos e estudando o tema morte. Muito bem. Para Sócrates, a vida é única, é apenas uma etapa, dotada de várias experiências materiais, de várias experiências carnais. Para nós, espíritas, entendemos de igual modo. E qual que é a diferença? O que nos difere dos nossos irmãos evangélicos, católicos, que também creem na vida após a morte? Muito bem, para eles, os nossos irmãos católicos e evangélicos, a vida é uma só, é única, não há reencarnação para eles. Eles entendem que a morte põe fim à vida material, que há sim uma vida após a morte, mas que não há uma segunda chance. Que o ser humano, de acordo com a vida que ele levou, ele irá ou para o céu, paraíso, ou para o inferno. Se ele teve uma vida regrada, uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida sem atentar contra Deus ou contra os 10 mandamentos, essa pessoa sim será encaminhada ao paraíso, aquele paraíso contemplativo, dotado de anjos que tocam harpas. Essa será a destinação daquela alma que não atentou contra Deus. Para aqueles que atentaram contra os 10 mandamentos, que fizeram coisas erradas, que pecaram, que não se arrependeram, sim, irão para o inferno, aquele lugar onde irão pagar, onde haverá ranger de dentes e sofrimento. Esse será o destino, onde o diabo, o demônio, o capeta irá cuidar daquelas almas eternamente. Esse será o destino das pessoas, das almas que atentaram contra Deus. Para os nossos irmãos, céu e o inferno são locais físicos. São locais físicos e permanentes. Uma alma não pode sair do céu e ir para o inferno, ou do inferno para o céu. Essa é a crença dos nossos irmãos católicos, evangélicos. Acreditam no céu e no inferno. Para nós espíritas pensamos de modo diferente, de modo diverso. Entendemos que a vida ela é não única, mas ela é dotada de várias reencarnações, que a vida precede o berço e vai além do túmulo, que é apenas uma etapa. E que se aquele ser humano não seguiu corretamente, que ele sim pode se perturbar durante o período, que aquela alma pode ficar presa ao corpo, que aquela alma pode ficar aturdida, perdida, mas não eternamente. Que o nosso Pai, Deus, Criador de tudo, fonte universal, causa primária de todas as coisas, não é um Deus punitivo, um Deus vingador, que é um Deus pedagógico, um Deus professor, que prevê a seus filhos uma nova chance. E diante de uma situação de erro, sim, aquele espírito irá pagar, irá sofrer as consequências de suas escolhas através da lei da causa e do efeito, mas que aquele sofrimento não é eterno. Ele pode sim ser perene, ser longínquo, mas não eterno, que aquele sofrimento tem um dia e hora para acabar. É assim que nós espíritas entendemos. E para aquelas almas boas, para aqueles espíritos que acertaram nessa vida, que foram bem-sucedidos em sua encarnação, que seguiram o Evangelho, que seguiram e que tiveram boas escolhas, sim, essas almas chegarão ao plano espiritual com o dever cumprido, com a tarefa cumprida e, por consequência, terão novas provas, voltarão ao orbe, voltarão à humanidade com novas missões, com novas provas. É assim que nós espíritas entendemos. Para nós espíritas, não existe céu e inferno. Céu e inferno não são propriamente locais físicos, mas estados mentais, estados da nossa própria consciência. Porque para nós, a justiça de Deus está na própria consciência humana. Está lá previsto no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores aonde está escrita a justiça divina, os espíritos lhe responderam, está escrito na própria consciência humana. Então, para nós, céu e inferno não são propriamente locais físicos, mas estados de consciência humana, estados em que, mesmo encarnados, quantas vezes estamos
presos a um sentimento, ou estamos arraigados a uma situação de egoísmo, ou uma situação material, em que aquele momento, aquele dia, o nosso dia está um verdadeiro inferno, está uma verdadeira situação ruim. Então, para nós, céu e o inferno não existem propriamente como locais físicos, mas como estados de consciência humana. Muito bem, minha avó Sinira dizia: filho, para tudo na vida tem um jeito, menos para a morte. Será que ela estava certa? Esse famoso ditado popular, como se a morte fosse um problema, como se Deus, criador do universo, instituindo uma lei universal que a morte errasse, como se a morte, no sentido de renovação, fosse um problema. Então refuto esse ditado popular que minha avó Sinira tanto dizia, que para tudo na vida tem jeito, menos para a morte. A morte é apenas uma etapa. A morte é apenas uma passagem, a volta para a vida do infinito. Então a morte não é um problema. A minha resposta para esse ditado popular é esse. Estudaremos aqui ditados, músicas com o tema morte. Vamos abordar agora algumas questões do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre a morte. Questão de número 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Os espíritos lhe respondem: há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isso é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Nós espíritas denominamos o nome de perispírito, um laço que liga o espírito ao corpo. Você sabia que todos os dias nos preparamos para morrer? Sim, treinamos para morrer através do sono. Que com o sono nosso espírito é liberto e muitas vezes vai ao encontro de seres queridos, vai ao plano espiritual buscar conhecimento, aurir conhecimento. E o que nos liga ao corpo? Esse laço, chamado perispírito, que ao nascer ele é amarrado ao próprio corpo e depois da morte ele é cortado, ele é desenlaçado, ele solta a alma do corpo ou o espírito do corpo. Muito bem, Allan Kardec ainda pergunta: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais, afirmando: primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. É a matéria, é o nosso corpo, é a nossa veste. Quando um astronauta precisa sair da Terra, ir a determinado planeta ou ir à Lua, ele recebe uma veste, uma vestimenta própria. Nós, seres humanos, quando viemos aqui encarnar, espíritos que vêm encarnar, vêm viver uma experiência no planeta Terra, nós recebemos uma roupa. Essa roupa é chamada de corpo, corpo físico ou corpo material. É o que temos aqui. E ao morrer, devolvemos esse corpo a Deus, devolvemos esse corpo à natureza, devendo sim prestar conta do que fizemos com ele. Segunda parte. A alma ou espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, é o que somos verdadeiramente. Alma, espírito, não somos aqui um corpo. Estamos habitando um corpo, mas somos espíritos. Espíritos encarnados numa experiência material, numa experiência terrena. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, a substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e que liga a alma ao corpo, tais um fruto, o germe, o perisperma e a casca. Ou seja, é o molde, é a forma que liga a alma ao corpo. Isso é o nosso perispírito. Me leva que eu vou, sonho meu, atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Será? Será mesmo? Muitos espíritos seguem o carnaval, seguem o trio elétrico atrás da verde rosa ou atrás do trio elétrico. Existem sim muitos espíritos ainda ligados à matéria, ainda ligados às sensações, ainda ligados às sensações materiais, ao corpo físico. Então existem sim. Isso é uma verdadeira mentira que atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Vai sim. Existem muitos, milhares de espíritos que seguem o trio elétrico, que seguem o carnaval.
é uma falácia. Estou aqui fazendo análise dessa música, dessa canção. Questão de número 150. Kardec pergunta aos espíritos superiores se a alma após a morte, se os espíritos conservam a sua individualidade. Porque aqui há uma teoria de que após a morte voltamos a um todo universal, que uma gota d'água é derramada no oceano e ela deixa de ser uma gota d'água, ela perde a sua individualidade, ela deixa de ser aquela verdadeira pessoa. Eu deixo de ser o Marco e faço parte de um todo. Será? Questão de número 150, os espíritos lhe respondem: a alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde, que seria ela se não a conservasse. Eu, depois de morto, continuarei sendo a mesma pessoa, dotada dos mesmos problemas, com as mesmas qualidades, com as mesmas sensações e defeitos. A linha A. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Olha que questão inteligente. Continua a ter o fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera de seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Ou seja, após a morte, conservaremos a mesma aparência, teremos a mesma individualidade e conservaremos a mesma aparência. Não por acaso, médiuns videntes, aqueles que veem espíritos em determinado funeral, conseguem enxergar o espírito com a mesma veste, com a mesma vestimenta que está o defunto no caixão. Médiuns videntes. Allan Kardec relata isso, relata essa experiência. Então, sim, conserva a individualidade, o espírito conserva a individualidade e terá a mesma forma, geralmente com a mesma vestimenta a que foi na última encarnação ou na última vida. A linha B. A alma nada leva consigo desse mundo? Será que eu vou conseguir levar o meu carro, a minha casa, as minhas riquezas? Será que eu consigo levar algo de material desse mundo? E os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir a um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade que deixa na terra. Ou seja, minha gente, daqui não levaremos nada além de bons sentimentos, de amor, de conhecimento. Isso não perderemos. Mas aquele carro que você tem tanto apreço, aquele livro que você gosta de ler, aqueles discos, aquela sua coleção de discos, você não poderá levar. Aquele faqueiro a que minha mãe tem tanto apreço, ela não conseguirá levar ao plano espiritual. Infelizmente, ou felizmente, viemos sem nada e voltaremos sem nada, além do conhecimento, dos bons sentimentos e do amor. Muito bem. Questão de número 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida? Apreende o conjunto deles num golpe de vista retrospectivo? Será que lembraremos de tudo? E os espíritos respondem: lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que dela resultaram, para o estado em que se encontra o espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida em que não ligará importância alguma, das quais nem procurará recordar-se. Ele sim pode ter a capacidade de lembrar, mas dentre muitas circunstâncias ele não vai querer se lembrar, ele não haverá necessidade de se lembrar. Muito bem. Vinícius de Moraes dizia em sua música Samba da Benção: cuidado, companheiro, a vida é para valer e não se engane não. Tem uma só. Deus mesmo que é bom, ninguém vai me dizer. Tem que provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo: Deus. E com firma reconhecida, hein? Será que o poetinha acertou que a vida é uma só? Será que existe realmente uma única vida? Como se explicaria uma única vida a um bebê que nasce e alguns segundos depois vem a morrer? Como se explicaria algumas pessoas que nascem literalmente em berços de ouro e outras em extrema pobreza? Que Deus bom e justo seria esse que prevê a certas pessoas a extrema miséria e a outras a extrema riqueza? Que Deus bom e justo seria esse
que implanta a certas pessoas dificuldades materiais, doenças, pessoas que nascem com doenças congênitas e outras nascem num estado físico perfeito. Que Deus bom e justo seria esse? Graças a Deus, temos a lei da reencarnação, dotado da lei da causa e efeito, onde somos fruto de múltiplas existências, existências que visam a evolução. Portanto, meu amigo Vinícius de Moraes, a vida não é uma só. A vida, na verdade, é uma só, mas fruto de diversas experiências materiais que nos visam a evolução, respondendo ao poetinha. Vamos fazer uma análise também do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Quem pode significar essas palavras? Deixa o morto o cuidado de enterrar os seus mortos. As considerações da censura àquele que considerava um dever filial em que foram proferidas não podiam conter censura àquele que considerava uma piedade filial e sepultar o seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. E, com efeito, a verdadeira vida é a vida normal do espírito. O corpo não passa de uma simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. O verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente feliz em se libertar. Jesus lhe ensina, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Compilando esse estudo aqui, quando o rapaz disse que deveria sepultar o seu pai, não foi no sentido literal da palavra, foi no sentido de que o pai estava enfermo, o pai estava encontrando uma dificuldade material, estava doente, estava prestes a morrer. E ele disse a Jesus, Jesus, me espera, eu tenho um compromisso com o meu pai, eu tenho um dever filial com o meu pai, de cuidar dele até a morte. Após isso ocorrer, sim, eu posso te seguir. E qual foi a resposta de Jesus? Não se preocupe com isso. Deixe que os mortos espirituais, enterrem seus mortos. Cuida do evangelho, anuncia a boa nova, anuncia que há vida após a morte. Jesus não estava dizendo para que ele não cuidasse do Pai, mas sim desse valor à vida do infinito, desse valor à anunciação da obra do evangelho. Foi isso que Jesus disse. Não que ele esquecesse seu pai, não que ele esquecesse de suas obrigações, mas sim que ele anunciasse a boa nova, que ele anunciasse a vida espiritual, a vida do infinito. Foi isso que quis dizer Jesus nessa passagem. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Música cantada por Maria Rita, escrita por Milton Nascimento. Será a vida uma verdadeira ferroviária? O mesmo trem é o trem que chega e que parte, trazendo espíritos e levando espíritos de volta. A vida é uma passagem, é muito curta, muito efêmera, mas existem pessoas que entendem que estão aqui a passeio, que estão aqui de férias, que estão aqui para gozar dos bens materiais, para gozar da matéria, brigam, se escalpelam no trânsito por um simples arranhão de carro e se esquecem da vida, do infinito, se esquecem do objetivo maior para que vieram aqui e chegam muitas vezes na pátria espiritual, na verdadeira vida, de mãos vazias, sem entregar aquilo que fora combinado, sem entregar um planejamento reencarnatório, chegam de mãos vazias e têm que voltar. Têm que voltar porque não atenderam aquilo que fora programado. O trem é rápido, o trem passa vindo e trazendo de volta. Há uma espécie de viagem, uma viagem
muito rápida, chamada vida. Não nos esqueçamos, somos espíritos imortais, estagiando num corpo carnal, buscando evoluir, aurindo fluido universal, aurindo e trazendo para cá a Terra. Não tenhas medo da morte, mas ainda há tempo. Não deixes para o teu velório, quando tentar pegar alguma coisa, coisas que você não deve fazer depois da morte, tentar falar com um ente querido. Ele não vai te ouvir. Por quê? Porque vocês estão em planos diferentes, estarão numa outra situação. Não deixe para o momento derradeiro. Liga para aquela pessoa que você magoou. Pede perdão. Se desculpa. Trabalhe o teu sentimento enquanto ainda está vivo, enquanto ainda há tempo. Caminha junto com aquela pessoa que você magoou. Pede perdão. Não deixas para o momento derradeiro, para o momento fatídico, para quando você ver o seu corpo ali, estático no caixão, e tentar contato com os seus entes queridos. Não é o momento. Quando chegar esse momento, peça ajuda. Eleva o teu pensamento a Deus. Peça ajuda aos amigos espirituais. Com certeza você será atendido, de acordo com suas escolhas. Morte física e desencarnação, como nós espíritos dizemos, não ocorre simultaneamente. O termo reencarnação, o termo desencarnação, ele não é ligado a açougue, a carne. Ele é uma nomenclatura a que usamos a morte. Muitas vezes, a saída do espírito do corpo não ocorre com a morte física. O indivíduo morre quando o cérebro para, quando o cérebro não mais funcionar. E o espírito completa o seu desligamento do corpo em algumas horas ou alguns dias. Em alguns espíritos, até durante muitos anos. Isso pode ser um tormento. Vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas que se suicidam ficam presas ao corpo físico. Acabam vendo o estado de putrefação do corpo e relatam nas reuniões mediúnicas o desespero de se encontrarem presos ao corpo, sentindo dores atrozes. Por que isso acontece, Marco? Por que isso ocorre com os suicidas? Eu vou explicar. Muitas vezes, antes de nascer, aurimos um tempo de vida. Então, suponhamos que viremos à Terra para vivermos 80 anos, 90 anos. Aurimos aquele período. E durante o período de vida, aquele espírito resolve se suicidar. Digamos que o espírito auriu 80 anos e com 40 anos opta pelo suicídio. Entra num labirinto sem fim e acaba por se suicidar, achando que a morte trará fim a tudo. Pois bem, muitas das vezes, aquele espírito ficará preso por longos anos, podendo ficar preso por aqueles 40 anos a que houver aurido, porque estará ainda com muita substância viva, com muito fluido ainda, e ficará preso ao corpo. Ficará ali nas entranhas da terra, ligado ao seu corpo físico. Por quê? Porque a morte não põe fim a tudo, não põe fim ao sofrimento, é apenas e tão somente uma outra etapa da vida. E quando isso ocorrer, mais uma vez, eleva o teu pensamento, pede ajuda. Se você, a hora que você desencarnar e você conseguir se lembrar disso e olhar ao seu corpo físico, pode ser uma oportunidade, uma despedida digna que Deus permitiu que você assistisse ao seu próprio funeral, ao seu próprio velório. Despeça-se com dignidade da tua veste, que tanto lhe serviu, e eleva o teu pensamento a Deus, trabalha bem os teus sentimentos, mas não deixes para a hora derradeira. Estar vivo significa estar preso, com a alma presa ao corpo, visando evoluir, encarcerada, e muitos espíritos materialistas ficam ligados ao corpo. E aqui eu não estou fazendo alusão ao materialista que gasta, ao materialista ligado à matéria, não. Estou fazendo alusão àquela pessoa que ficou presa de algum modo ao corpo, que ficou ali sem entender o verdadeiro objetivo da vida, que é a evolução, a situação de espiritualidade,
de vida após a morte, inúmeros exemplos que vêm de espíritos aturdidos, vêm à reunião mediúnica sem entender o que está acontecendo, tentando se comunicar com entes queridos e ficam ali, perseguindo bens, perseguindo pessoas. Muitos espíritos ficam presos ao próprio corpo. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem acaba dirigindo seu pensamento para a vida material, por não entender, por desconhecer, achando que a vida é única, quando na verdade ela é apenas uma etapa da vida real. Então, não adianta tentar se comunicar diretamente com aquele ente querido que está na Terra. Muito provavelmente ele não vai te ouvir. A única forma de comunicação entre vivos e mortos é através de um elemento chamado médium, um elemento mediúnico, que intermedia, que faz o intercâmbio do plano espiritual ao plano material. Essa é a única forma. E isso existe desde que o mundo é mundo. Desde que existe o homem, existe a mediunidade, que está ligada ao corpo físico, que não é nenhum tipo de santidade. A mediunidade é sim ligada ao corpo físico, mas é tratada como lição, como mais uma tarefa que é dada àquele espírito. Então médiums não são superdotados, não são X-Men, são apenas pessoas que vieram com uma capacidade de intermediar comunicações. Essa será a única forma de comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Então não adianta tentar se comunicar. Se não for através de um médium e mediante permissão divina, não será possível a comunicação entre mortos e vivos. Analisemos a obra Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Ele trata do assunto o desligamento. A medicina dispõe hoje de amplos recursos para reanimar o paciente quando o coração entra em colapso. A massagem cardíaca, o choque elétrico, a aplicação intracardíaca de adrenalina tem salvado milhares de vidas, quando aplicados imediatamente, antes que se degenerem as células cerebrais por falta de oxigenação. Aqui, ele faz alusão aos recursos medicinais, aos recursos humanos que a medicina prevê, enquanto a morte física não ocorre. Muito bem, tais socorros são eficientes quando se trata de mero problema funcional, como um infarte, um estrangulamento de irrigação sanguínea em determinada área do coração, em virtude de trombo ou de estreitamento de artéria. O infarte pode implicar em desencarne, mas nem sempre significa que chegou a hora da morte. Tanto que são frequentes os casos em que a assistência médica recupera o paciente. Isso é, minha gente, enquanto não morreu, o espírito ainda estará preso ao corpo, ele ainda está enlaçado ao corpo. Se, entretanto, a parada cardíaca for determinada pelo desligamento do cordão fluídico, ou perispírito, nenhum médico, por mais hábil que seja, nenhum recurso da medicina, por mais eficiente, operará o prodígio reanimá-lo. O processo torna-se irreversível. Isso é, quando o laço fluídico é rompido, esse laço nunca mais será retomado. Morreu. Ou seja, não há ressurreição de corpos, mas o espírito ficará liberto, o espírito ficará solto. É isso que Richard Simonetti fala do processo desligamento. Estar encarnado significa carregar um peso. O espírito, ele é livre sem o corpo. Ele é solto. E quando ele vem à Terra, aí sim, ele se encarcera num corpo material. Ele ficará preso para praticar, visando evoluir. Porque no plano espiritual temos todo o aprendizado teórico. Mas aqui na Terra fazemos a verdadeira prova, o verdadeiro Enem espiritual. É aqui em que praticamos. Eu gosto muito de analogia. Tá ruim para você hoje? Você tem problemas na sua família? Você tem problemas financeiros? Você tem problemas com o seu chefe? Fique tranquilo. Isso tudo um dia vai passar. O dia que você desencarnar, vai passar. Fique tranquilo. É a teoria da martelada no dedo que meu avô Toninho sempre me dizia. Tá ruim? Experimenta dar uma martelada na ponta do dedinho. Você vai ver como a sua vida vai ficar melhor. Porque depois que passar a dor,
você vai dar valor. Tá ruim hoje, com a martelada no dedo vai ficar pior. É a teoria dos opostos ou a história do bode contada pelo rabino, do bode do rabino. Uma família numerosa vivia numa residência pequena e lá haviam muitos conflitos em virtude do local físico ser muito pequeno, da família em estágios diferentes, e foram consultar com o rabino. Rabino, eu não consigo, minha cunhada é um problema, o meu sogro, o meu marido não faz isso. E o rabino prescreveu a receita. Está ruim? Comprem um bode. Mas como um bode vai resolver o problema, rabino? A casa já é pequena. Comprem um bode e voltem daqui a 30 dias. E pois bem, a família fez isso. E os problemas só aumentaram. Formou-se uma sujeira, barulho, cheiro mau cheiro. Ficou uma situação mais insustentável. Os problemas aumentaram, os conflitos somente agravaram diante de tamanha situação de desconforto. Uma casa pequena, família numerosa e um bode dentro da casa. Voltaram dali a 30 dias e disseram ao rabino: Rabino, as coisas só pioraram. Não deu certo, o bode só trouxe discórdia, a coisa só piorou. E o rabino disse: livrem-se do bode e voltem daqui a 30 dias. E assim o fizeram. A família livrou-se do bode e dali a 30 dias voltaram. Rabino, deu certo. A casa está em perfeita harmonia. A casa agora está organizada, está cheirosa. Nós nos respeitamos, entendemos o espaço do outro. Pois bem, muitas vezes temos de piorar, temos de ir a uma situação mais grave, por pior que ela seja, para dar valor a uma situação melhor, a uma situação real. Muito bem, Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. O homem, instintivamente, procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí, o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando um espinho debaixo de sua mão, não a retire para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar. É a teoria do rabino. Impelido pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza, ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, e que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Aquele que acredita na vida após a morte, que tem a certeza na vida do infinito, não se frustra pela derrota do time, não se frustra por insucessos pequenos, não se frustra por um chefe austero, não se frustra por uma família que não é de acordo com a família planejada, porque entende que aquilo é apenas um sofrimento passageiro, que a vida é uma passagem rápida. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se presumem o que a si próprio aplicam a essas palavras de Jesus. Meu reino não é desse mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. A qual você prefere se filiar? Eu me filio ao pensamento da vida espiritual, ao pensamento de que a morte não põe fim a tudo. Situações aqui, sentiremos dor, sofrimentos. Estamos aqui para isso também, para evoluir e para saber sofrer, para entender que o sofrimento é, no sentido pedagógico, é um verdadeiro professor que nos faz mudar, que nos faz reformar. A vida corpórea é uma transitoriedade, uma curta passagem. Assim, o ser humano não é simplesmente um amontoado de células organizado. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Sabe as palavras de Almir Sater e Renato Teixeira. Todos carregam o dom de ser capaz e de sermos felizes. Assim, meus amigos, eu encerro mais um estudo sobre a morte,
crendo que a morte não põe fim a tudo. Por isso, você que está assistindo a esse estudo, viva, ame, ame sem pensar no amanhã. Seja útil, siga, enxugue lágrimas, reflita, modifica, trabalha, enquanto ainda está vivo, enquanto ainda está na jornada. Pratica o bem, perdoa, segue em frente. Eu me despeço e vejo você no próximo vídeo.